Olá, pessoal! Eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo do canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para outro vestibular. A cada vídeo, resolvemos juntos uma questão de provas anteriores, resgatamos os principais aspectos teóricos envolvidos naquela questão, discutimos caminhos diferentes, dicas, macetes, enfim, treinamos nossa habilidade em resolver questões de prova. E a cada vídeo eu também deixo disponível para vocês uma lista de exercícios com gabarito similares àquele que nós resolvemos no vídeo, para vocês acompanharem o vídeo e depois treinarem. Ok? Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Hoje, vamos resolver juntos aqui uma questão do Sebrasp, agora de 2022, sobre análise combinatória e probabilidade. Eu escolhi essa questão porque, além de ser uma questão muito comum em provas de raciocínio lógico, vai nos permitir resgatar alguns conceitos de análise combinatória, principalmente arranjo e combinação, conceito de probabilidade, é claro, mas também vai nos permitir exercitar um pouco mais. Nós vamos resolver essa questão usando dois caminhos, duas técnicas diferentes para a gente poder treinar um pouco mais. Ok? Então, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês e está na descrição do vídeo aí embaixo também. Em determinado departamento da UNB, que possui 32 professores, sendo 26 efetivos e 6 temporários, deseja-se escolher ao acaso um par de professores para dividir em uma disciplina. Nessa situação, a probabilidade de que esse par seja formado por um professor efetivo e um professor temporário é inferior a 35%. Certo ou errado? Então vamos lá. Questão clara de análise combinatória, de quantas maneiras diferentes, análise combinatória e probabilidade, né? Qual a probabilidade deste par? Questões de análise combinatória e probabilidade, fundamental a correta leitura e interpretação do texto, ou seja, eu entendo primeiro o texto antes de sair resolvendo de qualquer maneira. Fundamental essa interpretação, ok? Então vamos lá, o que a gente vê? Ele diz que num departamento são 32 professores, sendo 26 efetivos e 6 temporários. Deseja-se escolher ao acaso um par de professores. Ora, então eu tenho um grupo de 26 professores, divididos em duas categorias, e eu vou formar pares de professores. Porque ele vai perguntar depois a probabilidade de que esse par seja formado por um professor efetivo e um temporário. Então, estou retirando do grupo maior, formando partes, formando subgrupos. A primeira coisa que eu penso é ou arranjo ou combinação. Qual é a diferença entre os dois? No caso do arranjo, a ordem que eu sortear, a ordem que eu retirar este elemento do grupo importa. Por quê? Porque eles vão formar uma fila, ou eles têm cargos específicos, ou ordem de classificação. Então, a ordem que o elemento for tirado do grupo maior para formar os subgrupos importa. Neste caso, ele diz o seguinte: escolher ao acaso um par de professores. O que é um par de professores? 2 professores, onde não há diferença entre eles. Um não vai ocupar um cargo de presidente, outro de vice. Não é uma fila, um fica na frente e outro atrás. É um par de professores. Então, se eu sortear o professor A e depois sortear o professor B, é a mesmo par do que se eu sorteasse o professor B primeiro e o A em segundo. Ok? A e B é a mesma coisa que B e A. A ordem não importa. Este é um caso clássico de combinação. Ok? Então entendemos que vai ser uma combinação. E ele diz o seguinte: qual a probabilidade que esse par seja formado por um professor efetivo e um professor temporário?
Então, o que eu vou resgatar agora é o conceito de probabilidade. Qual é o conceito de probabilidade? Probabilidade de um evento é o número de situações que compõem aquele evento, ou seja, o número de situações que me interessam, que se encaixam naquele critério, dividido pelo espaço amostral, ou seja, todas as situações possíveis, ok? Então, o que eu vou ter que imaginar aqui? Quantos pares diferentes eu posso formar com professor efetivo e temporário e vou dividir isto pelo número de pares totais que eu posso formar com os 26 professores, ok? Então, antes da gente resolver a questão, vamos colocar na lousa, deixar aí para a gente resgatar as duas fórmulas que eu vou precisar. A fórmula de combinação e a fórmula de probabilidade. Então, vejam bem. Fórmula da combinação, combinação de N elementos tomados P a P, ou seja, N vai ser o número de elementos do conjunto maior e P vai ser o número de elementos do conjunto menor. Esta fórmula é igual fatorial de N dividido pelo fatorial de P, que multiplica fatorial de N menos P. Lembrem que se precisar resgatar um pouco os conceitos de fatorial, eu vou deixar lá na descrição um link para um vídeo básico nosso só sobre fatorial. E a probabilidade do evento A é o número de elementos que compõem este evento A, que me interessam, que atingem o critério do evento A, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Né? Vamos imaginar, por exemplo, o meu evento A, tirar o número par num lançamento de um dado. Tá? Qual é o número de elementos do meu evento A? São os números pares, 2, 4 e 6. Então, 3 dividido o espaço amostral são todas as possibilidades de um dado. 6 faces, de 1 a 6, então eu vou dividir 3 por 6, igual a 1 meio, 0,5 ou 50%. Ok? Resgatando isso, vamos resolver a questão. Um determinado departamento da UNB possui 32 professores, sendo 26 efetivos e 6 temporários. Ok? Vamos chamar os efetivos de E somente e os temporários de T. Desejo-se escolher acaso um par de professores. Ok, já discutimos isso, que é uma combinação. Quando eu falo de par, é uma combinação para dividir em uma disciplina. Nessa situação, a probabilidade de que esse par seja formado por um professor efetivo e um professor temporário é inferior a 35%. Então, a probabilidade de que eu sorteando 2 professores aleatoriamente aqui, ó, porque ele diz, escolher ao acaso um par de professores. Então, dentre esses 32, eu vou escolher um par. E qual a probabilidade que este par escolhido seja um professor efetivo e um temporário? Então, vou chamar o meu evento A aqui de par de professores diferentes, ou de categorias diferentes. Ok? Formar par com professores de categorias diferentes. A primeira coisa que eu vou começar a calcular aqui, ó, é o meu espaço amostral. Qual é o meu espaço amostral? Todas as possibilidades de pares com 32 professores. Quantos pares eu posso formar com 32 professores? E aí eu estou falando o seguinte, independente se seja um efetivo, um temporário, 2 efetivos, 2 temporários, quantos pares são possíveis formar com 32 professores? Combinação. Aí eu vou usar a fórmula da combinação. Combinação de quanto? N, número de elementos do meu conjunto maior. 32 tomados 2 a 2, são pares. É igual fatorial de N, fatorial de 32, sobre
fatorial de P, 2, que multiplica fatorial de N menos P, 30. Vou decompor esse 32 aqui, ó, até que eu encontre o 30 para poder simplificar. Então, combinação de 32 tomados 2 a 2 é igual a 32 vezes 31 vezes 30, 30 fatorial, sobre 2 fatorial é 2. 2 vezes 1, 2. Vezes 30 fatorial, eu vou indicar aqui porque ó, tudo está multiplicando, então eu posso cortar, simplificar aqui, vai ser 16 vezes 31, que vai dar 496. Então, meu espaço amostral tem 496 possibilidades. Tudo bem? E agora, então, eu vou calcular quantas dessas duplas, quantos desses pares são formados de um professor efetivo e um temporário, para então achar a probabilidade no sorteio aleatório. Então, quantos pares eu posso formar com um professor efetivo e um temporário? Simples. Para eu formar um par com cada um deles, eu tenho 26 possibilidades de efetivo, ou seja, eu sorteio um desses 26 professores efetivos e sorteio um desses 6 professores temporários. Então, na verdade, basta que eu multiplique 26 por 6. Compreenderam? Ó, isto aqui é uma combinação. Então, eu sorteei um efetivo e sorteei um temporário, multipliquei e achei quantas combinações possíveis eu posso formar entre esses dois grupos, né? Também, princípio fundamental da contagem, posso pensar isso. Então, aqui, por exemplo, ó, 26 vezes 6, 156. Então, agora vamos para o cálculo da probabilidade do meu evento A. Probabilidade de A é igual a número de elementos do meu conjunto A. O que o meu conjunto A tem? 156 duplas possíveis formadas com um professor efetivo e um temporário. Dividido pelo meu espaço amostral, que é 496 duplas, pares possíveis. Isso aqui vai me dar 0,3145 ou 31,45%. Ok? Antes da gente conferir, ver se acertou, se está certo, errado e tal, vamos continuar exercitando um pouco mais. Este é um dos caminhos possíveis, mas não é o único. Eu poderia resolver essa questão também por uma outra técnica conhecida como árvore de probabilidades. Tá? Esta é a maneira mais simples, sem dúvida nenhuma. Mas vamos, por exercício, imaginar resolver essa questão por árvores de probabilidades. Então, o que nós temos aqui? Imaginamos que nós temos 32 professores, 32 nomezinhos desses professores dentro de uma urna. Então, eu vou sortear um e depois sortear outro, certo? É assim que eu vou sortear essa dupla. O primeiro sorteio, o que pode acontecer no primeiro sorteio? Ou eu posso sortear um professor efetivo, ou eu posso sortear um professor temporário, ok? Se eu sorteei um professor efetivo, no segundo sorteio, ou eu posso sortear outro professor efetivo, ou um professor temporário. Se eu sorteei um professor temporário, no segundo sorteio eu posso sortear um professor efetivo ou outro professor temporário, ok? Então eu tenho, esta árvore aqui indica todas as possibilidades de ocorrência do sorteio. Sorteio um efetivo e depois outro efetivo, sorteio um efetivo e depois um temporário, sorteio um temporário e depois um efetivo, sorteio um temporário e depois outro temporário. E agora eu vou indicar em cada traço desse qual a probabilidade. Vamos imaginar aqui,
qual a probabilidade, nessa urna com 32 professores, de eu sortear um professor efetivo? São 26 efetivos. Evento A, sortear o professor efetivo, espaço amostral, todos os professores, 32. Então, esta é a probabilidade de eu sortear, no primeiro sorteio, um professor efetivo. E qual a probabilidade de eu sortear um professor temporário? 6. O que falta para 32? 6 sobre 32. Neste caso aqui, sorteei um professor efetivo. Qual a probabilidade de eu sortear agora outro efetivo? Veja bem, eram 26, eu sorteei um, só tem 25 efetivos na urna. Eram 32 professores da urna, eu sorteei um, só tem agora 31 professores na urna. E nesse caso, de eu sortear um professor temporário, como nenhum professor temporário foi sorteado ainda nesse primeiro momento, então eu tenho 6 possibilidades em 31, porque eu já sorteei um. Ok? E aqui, a mesma coisa. Sorteei um temporário, qual a probabilidade do próximo sorteio ser efetivo? Nenhum efetivo saiu ainda, então eu tenho os 26 sobre 31, né? Porque um já saiu aqui. Qual a probabilidade de, nesse caso, o segundo sorteio for temporário? Já saiu um aqui, dos 6 só tenho 5 na urna, então é 5 sobre 31. Tá? Feita essa árvore de probabilidades, eu vou procurar todos os caminhos que me interessam neste caso. O que me interessa? Qual é o meu evento A? Par com professores diferentes. Então, ó, um efetivo e um temporário, ou sorteio de primeiro temporário e o segundo efetivo. Então, esses dois caminhos me interessam, o sorteio de um professor efetivo e o sorteio de um professor temporário, ou o sorteio de um temporário e um efetivo. Então, basta eu multiplicar aqui as probabilidades que me interessam. Ó. 26 sobre 32 vezes 6 sobre 31. Aqui eu vou encontrar 0,157 aproximadamente, tá? Então essa é a probabilidade que eu sorteie primeiro um efetivo e segundo um temporário. Só que ela pode ser assim, ou pode ser eu sortear primeiro um temporário e um segundo efetivo. Ou seja, eu vou somar com esta probabilidade. Esta probabilidade aqui da segunda alternativa é 6 sobre 32, que multiplica 26 sobre 31. Se a gente olhar, são os mesmos números, né? Só estão trocados aqui nas frações, então é a mesma probabilidade, 0,157. Como pode ser esse caminho ou esse caminho, eu somo as duas probabilidades, né? Aqui vai ser ou, eu vou somar as duas probabilidades, vai ficar 0,314, né? Como, na verdade, eu simplifiquei, cortei aqui, só trabalhei com 3 casas, ficou 0,314, que é igual a 31,4%. Ok? Então, resolvemos de 2 caminhos, chegamos no mesmo valor nas 2 caminhos. E agora vamos ver a afirmação do item. A probabilidade de que esse par seja formado por um professor efetivo e um professor temporário é inferior a 35%? Certo! Ok? A probabilidade é de 31,45%. Então, printa a tela aí. Ok, pessoal? Uma questão de nível médio, porém nos permitiu treinar bem, resgatar os conceitos, né? Ou seja, quando eu trabalho com partes do grupo, quando eu retiro partes do grupo, eu estou pensando seja em arranjo, seja em combinação.
Quando a ordem importa, eu estou diante de um arranjo, e quando a ordem não importa, como aqui, ó, é um par de professores, a ordem não importa, eu estou de frente de uma combinação. Resgatamos a probabilidade, número de elementos que compõem o conjunto que me interessa, dividido pelo meu espaço amostral, número de elementos todos possíveis, de todas as possibilidades. Tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós encontramos primeiro o espaço amostral, fizemos uma combinação, né? Quantas duplas, quantos pares possíveis eu posso formar com 32 professores. Depois calculei quantos pares eu posso formar atendendo aos critérios que a questão pede, ó, professores de categorias diferentes, um efetivo e um temporário. Dividi, achei a minha probabilidade. Depois eu fiz desse mesmo exercício através de uma técnica chamada árvore de probabilidades, onde eu simulo todas as sequências que podem ocorrer. Primeiro sorteio, segundo sorteio, indico todas as probabilidades nessa árvore e depois seleciono nessa árvore apenas os caminhos que atendem ao critério que a questão propôs, ou seja, um par de professores de categorias diferentes. Calculei aqui. Claro que essa técnica aqui nessa questão é a mais complexa, porque tem mais cálculos para fazer. Aqui foi mais fácil. Mas não só serviu para a gente treinar, e eu digo para vocês que questões desse tipo são boas porque a gente deve tentar fazê-las de diferentes caminhos para aumentar o nosso raciocínio lógico-matemático relacionado à matéria, também é uma alternativa. De repente você chega na prova, tem uma questão e o caminho mais fácil, mais direto, mais óbvio não aparece para você, você não consegue imaginar esse caminho, é melhor você ter um caminho alternativo ainda que difícil do que não ter caminho nenhum. Eu também queria chamar a atenção um pouquinho que este tipo de questões aí do Sebrasp, do Quadrix ou de outras bancas que oferecem a alternativa de certo ou errado, nas provas de matemática, em geral elas te apresentam um número que você tem que chegar num cálculo e dizer se o número que ele te apresentou está certo ou errado, ok? O cálculo que você vai chegar, em geral, vai ficar muito próximo desse número apresentado. Se a discrepância for muito grande, veja se há possibilidade, se você tem tempo disponível, de rever essa questão. Ainda que não reveja imediatamente, até porque não é o melhor é assinalar a questão e rever lá no final, mas veja bem, ele disse o seguinte, ó, a probabilidade de sorteio de um professor efetivo e temporário é inferior a 35%. Então o número que você vai encontrar, antes de resolver, o número que você vai encontrar deve ser próximo a isso. Se você fez os cálculos e encontrou 88%, muito provavelmente alguma coisa saiu errado. Porque, em geral, ela não vai te apresentar um número totalmente fora ou muito distante daquele número que vai ser o que você precisa chegar. Tá? Então, fica a dica aí. Ok? Então, agora temos que treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios em PDF, com gabarito, exercícios similares a esse que nós fizemos aqui no vídeo, para vocês baixarem e treinarem. Todos os nossos vídeos de resolução de questões têm na descrição um link para uma lista de exercícios. Então vai lá no canal, veja a playlist Resolução de Questões, escolha o vídeo que vocês queiram estudar pelo assunto, assistam o vídeo, deixa um joinha no vídeo, é claro, e depois treinem com a lista de exercícios que acompanha. É fundamental assistir a resolução e depois praticar. Então, quem quiser comentar sobre o vídeo de hoje, gostaram, não gostaram, estava fácil, está difícil, alguma passagem não ficou muito bem clara, algum problema lá na lista de exercício, deixa os comentários aí embaixo. Se quiserem sugerir uma questão ou um tema para a gente trabalhar aqui no canal, deixa os comentários aí embaixo. Ou lá na descrição tem meu e-mail. Manda uma mensagem para mim, na medida do possível vou respondendo
E, se for um pedido, eu vou tentando encaixar na nossa programação. Ok? Então, quem curtiu o vídeo de hoje, essa é a hora de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo sem dó aí nesse vídeo, curta o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. E se você ainda não se inscreveu no canal, para agora, vai lá, ó, inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. Pronto, deu essa moral pra gente. Lá na descrição do vídeo tem também o link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos vídeos de resolução de questões, a gente posta também notícias de vestibulares, do Enem, de concursos públicos, às vezes a gente resume alguns editais, mas principalmente a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta quadrinhos esquemáticos, mapas mentais, tudo que possa ajudar no estudo de vocês. Ok? Então, o mais importante é que o treino de hoje tá pago.